Olá, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional, para mais um dia na presença de Deus. Hoje a gente vai falar do capítulo 12, gente. Então a gente está no 11º dia, tá bom? Então o capítulo 12, ele vai do 1 ao 28. É um capítulo um pouquinho extenso, continua no Sabedoria de Salomão, tá? Cada versículo é um ensinamento, então aconselho você a ir, meditar na palavra, tá? E ver o que Deus quer falar contigo no particular, tá bom? E antes da gente começar, eu queria falar uma palavra para ti. Não se assuste se no decorrer do seu devocional você se sentir cansado, você sentir que você não tá sem ânimo, você se sentir que ou algo acontecer na sua vida que vem atrapalhar o seu momento do devocional. É normal isso acontecer, tá? Por quê? Porque a oposição não quer que você aprenda, a oposição não quer que você desenvolva, ela não quer que você tenha um relacionamento com Deus. Então coisas assim que antes não aconteciam contigo vão passar a acontecer, tá bom? Tá? Eu tô falando isso tudo por quê? Porque hoje eu acordei com sono descomunal. E eu falei assim, não, eu vou levantar porque eu preciso fazer o devocional, eu preciso ensinar as outras pessoas a fazer o devocional junto comigo. E isso acontece, tá, gente? Isso é normal na vida de uma pessoa que quer ter um relacionamento com Deus, na vida de uma pessoa que busca Deus, né? Que quer conhecê-lo. Então é normal a oposição se levantar contra a tua vida, tá bom? Então vamos voltar pra cá pra gente continuar a dar seguimento a isso, tá? Vamos lá então. Vamos lá. Provérbios 12, capítulo 12, versículo 1 diz assim: aquele que quer aprender gosta que digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras de pessoas corretas salvam que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendente, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair da dificuldade. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. A palavra do falador ferem como pontas de espadas, mas a palavra do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldade. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Esses aqui são os ensinamentos do capítulo 12, tá? Eu destaquei alguns aqui que eu vou explicar para vocês, ministrar em cima dessas palavras certinho. Ai, desculpa, gente.
pessoa não consegue ficar quieta. Vamos lá. Aqui onde fala, no versículo 9, diz assim: é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. O que o Espírito Santo falou no meu coração nesse versículo, tá? Hoje, a nosso século 21, né, a nossa atualidade, sim, se você não é uma pessoa de internet, eu acredito que seja, porque você está vendo esse vídeo, eu acredito que você tenha sua rede social, eu acredito que você tenha, né, uma vida, assim, internauta, vamos colocar assim. Você vai observar que as pessoas usam as redes sociais para colocar fotos, vídeos, para dizer que tá bem. Então, tipo assim, é uma vida de aparência, né? A grande maioria, não tô generalizando, tá, gente? A grande maioria usa a internet para mostrar algo. Talvez elas gostariam de ser, mas não necessariamente elas são, né? E se você passar a acompanhar a vida de uma pessoa na internet, você vai ver que em algum momento daquela situação ali, da vida dela, você vai conseguir, se você tiver um pouco de feeling, um discernimento de espírito, você vai conseguir captar que não necessariamente ela é tudo aquilo que ela posta na internet. Ela vai ter um momento ali que ela vai mostrar a realidade dela. Então, isso é algo muito agravante, né? Porque você mostra algo que você não é, né? E você passa a ter uma vida muito vazia, né? Tem muitas pessoas que mostram grandes viagens, enfim, que o casamento é uma mil maravilhas, que mostram um mundo perfeito, né? O mundo fantástico de Bob. Não tem aquele desenho, não sei se vocês assistiram, mas existe um desenho que fala assim, o mundo fantástico de Bob, né? Eu geralmente uso essa expressão, o nome desse desenho, para a vida de muitas pessoas, ou até em situações da minha vida, né? O que seria o mundo fantástico de Bob? Seria um mundo à parte, né? A pessoa vive aquela realidade, né? Uma fantasia, porém, a realidade dela é totalmente diferente, né? Então, isso é algo agravante, tá? Porque você tá tão acostumado a viver aquela vida ali, você tá faz tão parte da tua rotina, você mostrar algo que você não é, que você sem perceber, você tá mentindo. Você tá sendo uma pessoa mentirosa, entende? E isso não é legal pra tua vida, porque você constrói dentro de você algo que é uma ilusão. Você acredita em algo que não existe. É melhor você encarar a realidade, é melhor você olhar para a sua realidade e falar assim, a minha realidade não é essa. A minha realidade, tipo assim, a minha realidade não é ser dessa forma, a minha realidade é ser dessa forma. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha realidade atualmente, entende? Então, é importante você viver a realidade que você tem, entende? É importante você buscar sempre ser verdadeiro em tudo que você fizer. Você não precisa mostrar para as pessoas algo que você não é. As pessoas precisam, você precisa entender que as pessoas elas vão falar de você, independente se você tem ou não tem, porque já é hábito para outras pessoas falarem da vida alheia. Isso é um hábito. Isso é um hábito que eu particularmente acho horrível. Mas isso é um hábito de muitos, entende? Há pessoas que não têm. Eu lembro que eu uso a expressão assim, pô, se a pessoa não tem tempo pra lavar não, roupa pra passar, roupa casa pra arrumar, pra ficar falando da vida alheia, entende? Mas infelizmente é uma realidade que as pessoas têm de si, né? De falar mal das pessoas, de outras pessoas. Então, tipo assim, o que eu quero passar com essa mensagem aqui? Não se preocupe com o que o outro fala de você, não dê importância, porque independente de você ter ou não ter, elas vão falar de qualquer maneira, porque é hábito das pessoas fazerem isso. Só que você fazer, né, você viver uma vida que não é tua, a sua realidade, é como você tá mentindo para você mesmo, você tá ferindo a você mesmo, entende? Então é interessante você não ferir você mesmo.
Porque isso é como se fosse uma bola de neve. Conforme você vai vivendo uma realidade que não é sua, você vai criando dentro de você um mundo que não existe e você vai se ferindo cada vez mais. Entende? Você como se você estivesse caindo no abismo, entende? Então, se você tá caindo, né, cada vez mais que você mostra algo que você não tem, você tá caindo cada vez mais fundo nesse abismo, entende? E a intenção de Deus não é deixar você cair no abismo, a intenção de Deus é puxar você de lá. Então, ande na verdade, por mais que te doa no início, quando tudo que a gente faz diferente, que a gente não tem o costume da gente fazer, geralmente o início dói, geralmente o início é difícil, geralmente o início é demorado, não sei, entende? Mas a partir do momento que você deu o primeiro passo para querer mudar, para querer não fazer mais, vai chegar uma hora, no decorrer desse processo teu, que você não quer mais cair no abismo, não quer mais mentir, não quer mais, enfim, não quer mais descer mais profundo, vamos colocar assim, você vai ver a claridade, você vai ver o quão a vida é fácil, entendeu? E você, por algum motivo, estava com a sua visão bloqueada, você não conseguia enxergar, tá? Então, busque, você buscando a Deus, você pedindo para Ele entrar na tua vida, você permitindo Ele mexer, você deixando Ele fazer, esse bloqueio que está na sua mente, na sua visão, que você não está conseguindo enxergar, ou você não está conseguindo escutar, ele vai ser retirado, tá? E você vai conseguir ver, você vai conseguir escutar, e você vai ver que o lugar que você estava indo, o caminho que você estava indo, era o caminho errado, era um caminho contra o que Deus tem para sua vida, tá bom? Vamos aqui, ó, no versículo 18, versículo 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta tudo aquilo que fizer. Aqui, gente, é aquele famoso ditado que a gente fala, né? Gentileza gera gentileza. Tudo que você faz pro outro volta pra você, tá? Então, se você for uma pessoa gentil, se você for uma pessoa educada, se você for uma pessoa que respeita, se você for uma pessoa de caráter, se você tratar bem o outro, se você for uma pessoa doadora, tudo isso vai voltar para você em algum momento, entende? Não necessariamente da forma como que você fez, pode vir da forma que você fez ou pode vir de uma forma melhor. Mas tudo que você faz desprendido, né, na intenção de receber, você faz desprendido de querer dar, isso vai voltar para você em algum momento, tá? Então, tipo, não necessariamente na mesma velocidade que você fez pro outro, porém, vai vir no momento que você precisa, no momento que você necessita, entende? Então, não deixa de fazer o bem pro outro, tá? Às vezes como que eu vou te falar? Às vezes, eu não sei aonde você mora e como que é a cidade que você mora, o local que você mora, mas geralmente, a grande maioria das capitais, existem pessoas mais humildes, vamos colocar assim, que são moradores de rua, né, que estão na rua, eles não estão ali porque eles querem estar ali. Alguns estão porque querem, outros estão porque, enfim, foi o lugar que eles tinham para ir. E muitas essas pessoas que são pedintes, eles pedem dinheiro. E a gente, por nós seres humanos, a gente tem a tendência a julgá-la, para fazer um pré-julgamento, né? De falar, eu não vou dar dinheiro para essa pessoa porque ela vai comprar droga, ela vai comprar álcool, é uma pessoa viciada. A gente tem essa pré-tendência de julgar, só que a gente não deve fazer isso, tá? A gente não deve pré-julgar, né? Deus nos ensina que quanto mais a gente der, desprovido da intenção, quanto mais a gente abençoar as vidas, né? Pessoas que estão abaixo da gente, assim, pessoas que estão desprovidas de dinheiro, pessoas que não estão com uma situação financeira boa, enfim, pessoas que precisam, que você vê que estão necessitadas ali, precisam de ajuda, entende? Então, quanto mais você ajudar as pessoas, independente se a pessoa vai comprar droga ou não, bebida ou não, enfim, isso não interessa a você, entende? Então, qual é a lei da semeadura, né? Você dá, você
dá o dinheiro para aquela pessoa vai fazer o que ela quiser na vida dela. É aquilo que o ato de você dar, entendeu? É esse que Deus vê no teu coração, a intenção do teu coração. O ato de você se desprender e não se importar com o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, entende? O ato de você dar, você pega assim, sei lá, e pega e dá pra pessoa, independente do valor que você tá dando, Deus tá vendo a intenção do teu coração de ser um coração doador, entende? O que a pessoa vai fazer com o valor que receber, a vida dela, o problema é dela, entende? Então, você tendo esse coração doador, Deus vai ver que você é uma pessoa abençoadora, que dá sem com a intenção de receber nada em troca. Em algum momento da tua vida, ele vai voltar, o que você deu vai voltar para você, tá? Não necessariamente em forma de valores monetários, mas pode voltar em forma de situações, entende? E é interessante isso porque quanto mais você der, quanto mais você abençoa vidas, isso se torna um hábito para você, entende? E tem vezes que você pode, enfim, você vai fazer isso automaticamente. Você vai ver a necessidade de uma pessoa e falar assim, poxa, eu tenho isso em casa que eu não uso. O que custa eu dar pra pessoa, entende? Ou, eu tenho esse dinheiro aqui que não tá me fazendo falta. Poxa, acho que eu vou abençoar uma vida, vou comprar uma cesta básica, vou abençoar aquela família. Entende? Aí conforme você vai dando, conforme você vai doando, o Espírito Santo vai te mostrando as necessidades à sua volta. Ele vai te dando um coração mais sensível, ele vai te dando discernimento de espírito para você começa a ter é como se virasse uma engrenagem. Você começa, é um motorzinho, né? Uma engrenagem de um motorzinho que vai virando assim aos pouquinhos. Então, isso começa a ser dentro da gente. A gente começa a observar, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. E a gente começa a ter maior sensibilidade para aquilo, tá bom? E isso é já o Espírito Santo trabalhando na tua vida, tá bom? Porque quem transforma a gente é o Espírito Santo, tá? Quem modifica uma pessoa, quem transforma uma pessoa é o Espírito Santo, tá? Vamos lá. Aqui, onde fala assim, versículos, para encerrar, tá, gente? Versículo 18, 19 e 22 fala assim: as palavras do falador ferem como pontas da espada, mas as palavras do sábio podem curar. 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. E 22. O Senhor Deus detesta mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Acho que esses versículos eles dizem por si só, né? Mas vamos falar aqui. A gente, na hora da raiva, na hora da discussão, a gente profere palavras que ferem, tá? Então, eu sei que é difícil, mas tenta, como por hábito, a pensar antes de falar. Que uma vez que a palavra é dita, ela não tem como voltar para dentro da nossa boca, né? E aí bate às vezes aquele arrependimento, putz, se eu não tivesse falado isso, não teria acontecido aquilo, ou, pô, eu falei, eu peguei pesado, entende? Então, para não acontecer esse tipo de coisa, é interessante você pensar antes de falar, tá? Obviamente, existem aquelas pessoas que não existe remorso na pessoa e que a pessoa acha que ela tá certa, tá? O que eu aconselho, né, a você a fazer? Não permita que a palavra lançada contra a tua vida crie raiz, tá bom? Porque a partir do momento que cria-se raiz, é onde entra dentro de você, o que é criar raiz? É você absorver o mal que aquela pessoa lançou sobre a sua vida. Não permita disso acontecer. Quando uma pessoa vier contra você e lançar uma palavra que te magoe, que te tristeza, que te entristece, que te machuque, fala assim, eu cancelo essa palavra pelo poder do nome de Jesus, tá? E não absorva isso pra tua vida, tá? Porque a pessoa que tá falando, ela tá ferida, ela tá passando por algum momento na situação na situação dela, que ela tá cuspindo palavras, entende? E isso machuca, né? Isso fala. E uma coisa que a gente tem que
você tem que entender é que quem tá falando algo, quem tá cuspindo fogo, quem tá, enfim, agredindo, aquela pessoa é dessa forma, entende? A boca fala do que o coração tá cheio. Ela não tem como proferir pra você, ela não tem como falar pra você uma palavra que ela não tem dentro dela. Se ela não tem amor dentro dela, ela vai ser uma pessoa agressiva, ela vai ser uma pessoa que machuca, entende? Eu sei que é muito difícil, no momento do calor ali, da discussão, a gente conseguir captar isso, né? Ver que aquela palavra que a pessoa tá lançando, ela tá falando mais dela do que, no caso de você ou de mim, e a gente conseguir absorver aquilo sem deixar aquilo nos ferir, sem querer revidar, e ainda ter compaixão pela pessoa. Eu sei que é difícil, sabe? Porém, a partir do momento que você consegue entender isso, a palavra lançada contra a tua vida, ela não vai ter tanta absorção. Você não vai absorver tanto, porque você vai ter por entendimento que o problema não está em você, o problema está na pessoa que está falando, entende? E você que fala, cuidado com o que você fala, porque palavras ferem mais do que agressão física. Palavras, elas enraizam dentro do coração de uma pessoa, dói mais, fere mais do que uma porrada que a pessoa ganha ou leve, sabe? E isso pode gerar futuramente pessoas ruins, entende? Então, é muito importante você ter prudência nas palavras, é muito importante você ser uma pessoa abençoadora, é muito importante você pensar do que você fala antes, entende? E outra coisa que aqui fala sobre a mentira, né? A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. E o Senhor detesta a mentira. Deus é luz, Jesus é luz, o Espírito Santo é luz, né? A mentira é trevas. Mentira é escuridão. Você mentir para alguém, você tá cavando um poço. Você tá cavando um poço bem escuro, entende? E Deus é a luz. Ele não suporta mentiras. Até porque uma hora a mentira, ela vai vir à tona. A mentira, ela não dura para sempre. Ela não prevalece para sempre. Às vezes, Deus permite processos que isso venha se estender, processos, né, de alguém, que isso venha se estender na vida daquela pessoa. Para aquela pessoa que está passando pelo processo, venha aprender a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus. E a pessoa que está fazendo parte do processo, que está mentindo ou difamando a pessoa que está passando pelo processo, uma hora ela vai acertar, ela vai ter contas com Deus acertada. Deus vai vir e vai ser justo, entende? Deus é muito justo no que Ele faz. E Ele não permite que pessoas, terceiros, maltratem, tá? Pessoas, seus filhos. Então, não escolha o caminho da mentira, não escolha o caminho de ser uma pessoa ruim, não escolha o caminho de mentir, não escolha o caminho de omitir, sabe? Às vezes você passa por situações que você fala assim, mas eu omiti, eu não menti. Não, você mentiu 2 vezes. Primeiro, porque você sabia que estava errado, e segundo, porque você não falou nada. Entende? Então, escolha sempre falar a verdade, independente se aquela verdade vai te prejudicar ou não. Porque é mais fácil você lidar com a verdade do que você mentir ou omitir um fato, entende? Que você poderia vir a ajudar uma pessoa. Talvez você está numa situação que você sabe de algo que é mentira, você está omitindo essa mentira, né? Você está cobertando uma pessoa que está errada, tá? E essa mentira que está sendo lançada está prejudicando uma outra pessoa. Isso é muito grave.
A omissão é como se você fosse cúmplice de um crime, entende? Você sabe que aquela pessoa está errada, você tem o poder na sua mão de decisão de querer ajudar uma vida e você não ajuda por medo, por, sei lá, o que vão pensar de mim, entende? Só que você tem que entender uma coisa: Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Da mesma forma que essa pessoa está mentindo, você sabe da verdade, você não faz nada, você está mentindo junto com essa pessoa. Deus está vendo. Deus está vendo a sua atitude. Você pode ajudar uma vida. Por que você não ajuda? Tá? Terminando essa frase que eu sei que Deus deve estar querendo falar com alguém. Não sei quem é. Mas sempre opte pela verdade. Sempre opte em querer ajudar o outro. Tá? Quando você se doa. O que é se doar, gente? Se doar não é só monetariamente falando. Se doar é você ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa de caráter. Uma pessoa que quer ajudar. Uma pessoa que não vê, sabe, assim, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não vê dificuldades e vai lá e ajuda, tá? Então, se Deus está falando com você agora, né, que é o final da mensagem, que eu vi que eu, né, fugi um pouco aqui, que ele deve estar querendo falar com alguém. Então, se você está numa situação que você sabe que o que a pessoa está fazendo para outra pessoa é ruim, você sabe a verdade, qual é por trás disso, fale. Seja verdadeiro com você mesmo e com a pessoa que está sendo prejudicada. Tá bom? A verdade prevalece sempre. Se você não falar, Deus vai usar uma outra pessoa para falar. E Ele vai te cobrar porque você não falou. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos encerrar esse dia. Antes de tudo, eu quero pedir perdão, que eu vi que eu não orei quando a gente começou, tá? Mas Deus tá aqui com a gente, falando nos nossos corações. E vamos entregar esse dia a Deus, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada por falar nos nossos corações. Paizinho, eu entrego cada vida aqui em tuas mãos, Senhor, que cada vida aqui venha ter o coração trabalhado por ti, que cada vida aqui, Senhor, venha ter a tua presença na vida delas, Pai, venham ter um coração transformado, Senhor. Que esses devocionais que são feitos, Pai, venham fazer diferença na vida deles e venham mostrar o teu caminho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por ser o meu Senhor, o meu Deus e o meu Pai, por ser tudo para mim, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro o domingo a Ti, Senhor. Que cada pessoa que estiver assistindo essa mensagem, Senhor, venha ter a vida dela consagrada, venha ter a família dela consagrada a Ti, Senhor. Que a Tua presença reine sobre nós, Pai. Que o Teu amor venha sobre nós, Senhor. Que elas venham se sentir amadas, protegidas, guardadas. Que elas venham se sentir dignos de serem Teus filhos, Senhor, reconhecidos nos seus corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Amém. Gente, obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe seu dia. O vídeo ficou um pouquinho extenso, peço perdão por isso. Porém, quando o Espírito Santo fala, a gente tem que falar. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.